Muito bom, muito bem, sejam bem-vindos então à aula de Lógica e Álgebras Computacionais. Na aula de hoje a gente vai continuar com essa parte de cálculo de predicados, certo? Então aqui eu vou compartilhar a tela aqui da apresentação que a gente parou na aula passada, que então diz respeito aqui, nós tínhamos parado nesse exercício de mapeamento bastante simples em termos de predicados, de alguns textos para predicados, certo? Então, eu vou avançar um pouquinho mais nisso aí, para a gente poder chegar um pouco mais aí a situações onde o cálculo de predicados procura cobrir. Tá? Então, assim, resgatando um pouco, né, o predicado é uma função booleana, tendo variáveis como parâmetros, certo? Então, a simplificação que a gente fez, isso aqui é uma simplificação, tá? Então, assim, pelo ponto de vista matemático, não é exatamente assim, tá? Mas, enfim, se um predicado não tem parâmetros, ele pode ser visto como um símbolo proposicional, é por isso que a gente considera, de uma maneira assim, o autor considera que o Mortari, e eu sigo ele, que o cálculo de proposicional é um caso especial do cálculo de predicados, tá? E para a gente poder dar sequência, a gente precisa, então, ter presente o conceito de universo, tá? O universo de discurso. Ou seja, quando a gente trabalha com predicados, que é uma propriedade verdadeira ou falsa sobre um objeto, a gente tem que considerar o objeto. O objeto faz parte de um universo. Então, esse universo de discurso, que a gente chama, termo pomposo, universo de discurso, diz respeito a que conjunto de objetos ou de indivíduos a gente quer falar, certo? E porque sobre esse conjunto de objetos ou indivíduos, então, daí a gente tem condições de enunciar, de escrever argumentos a respeito disso e definir predicados. Tá? Então, assim, inicialmente é super importante a gente ter presente de qual universo de discurso a gente está falando. Tá? Porque tendo definido isso, daí a gente vai conseguir tratar predicados com essas características aqui. Ou seja, que eu tenho um predicado que é válido para todos os indivíduos daquele universo de discurso, ou é válido para pelo menos um indivíduo, ou não é válido para nenhum indivíduo daquele universo de discurso, ou não é válido para pelo menos um indivíduo. Então, são situações que pode parecer um pouco jogo de palavras, mas que são importantes para a gente construir os nossos argumentos. Tá? Então, pessoal, para fazer isso, a gente precisa ter à disposição da gente o que a gente chama de quantificadores, que é o segundo aspecto que eu disse lá no início que a gente precisava tratar para chegar até o cálculo de predicados clássicos. O que são quantificadores? São justamente formas de representar esse tipo de predicados que a gente citou. Para tanto, a gente tem à disposição da gente, no cálculo de predicados clássicos, dois quantificadores. O chamado quantificador existencial e o quantificador universal. Tá, os símbolos acho que já são de conhecimento de vocês, mas não custa repetir, né? O existencial é um E invertido na horizontal, né? E o universal é um A invertido na vertical. Né? Então, o A de cabeça para baixo é o para todos e o E invertido, espelhado na horizontal, é o existe. Tá? Então, assim, com esses quantificadores, daí nós temos condições de, por exemplo, para um predicado unário aqui, só tem uma variável, né? Nós poderíamos, então, formalizar cada uma dessas situações aqui, tá? Da seguinte maneira. Então, quando eu quero dizer que um predicado é válido para todos os indivíduos, para todos os objetos ou indivíduos do meu universo de discurso, eu expresso dessa maneira aqui. Então, para qualquer x, P de x é válido. É isso que está sendo dito aqui. Se eu quero dizer que é válido para pelo menos um indivíduo no meu universo de discurso, então eu expresso dessa maneira aqui. Existe um x tal que aquele predicado é válido. Para pelo menos alguém é válido. E aqui, quando não é válido, daí tem duas maneiras de expressar. Tá? A primeira é a mais óbvia, a segunda é uma alternativa. Então, assim, não é válido para nenhum indivíduo do meu universo. Então, para qualquer indivíduo do meu universo, o predicado é falso, ou seja, a negação é verdadeira daquele predicado. Ou, de uma outra maneira de dizer,
e até isso aqui, de propósito, isso aqui já induz uma das regras de inferência derivadas que a gente tem no cálculo de predicados, tá? É que não existe alguém para que esse predicado seja verdadeiro, tá? E aqui embaixo, quando se diz não é válido para pelo menos um indivíduo do universo de discurso, existe um indivíduo aonde esse predicado é falso, ou não é verdade que para todo indivíduo desse universo esse predicado seja verdadeiro. Então parece um pouco jogo de palavras, tá? Mas tem que cuidar um pouco do que se quer representar. Certo? Então, dessa maneira, a gente trabalha com quantificadores. Os quantificadores são úteis justamente para que a gente expresse essas circunstâncias. Então, dessa maneira, o que eu consigo fazer é que, por exemplo, se eu tenho argumentos, aí eu coloquei aqui um argumento que a gente usou lá no início, tá? Todos amam quem ama alguém, existe alguém que não ama a si mesmo, logo, portanto, alguém não me ama. E nós assim, falamos de uma maneira, assim, de maneira textual que esse argumento é válido, né? Nós poderíamos formalizar esse argumento, tá? Da seguinte maneira: vamos supor que existe um predicado binário aqui, tá? Que seja A de XY, onde X significa que X ama Y, tá? E vamos supor que tem uma variável aqui, uma constante, né? Que é eu coloquei entre aspas aqui, porque aqui se diz assim, portanto, alguém não me ama. Então, eu tenho um indivíduo desse universo, eu pertenço a esse universo, estou dizendo que alguém não me ama, tá? Então, aqui eu coloquei duas maneiras, tá? Para ser rigoroso, a segunda é que é correta, mas, assim, só para chamar a atenção de como é que um argumento desse tipo poderia ser formalizado. Olha só. Então, assim, eu tenho todos amam quem ama alguém. Tá? Isso parece um tranca-letra aqui, né? Mas assim, eu tenho um universo que ama um indivíduo que, por sua vez, ama alguém. É isso que está sendo dito aqui. Então, por isso que a formalização ficou assim, usando 3 quantificadores, tá? Então, eu tenho que qualquer indivíduo do meu universo, indivíduo X, existe o indivíduo Y, e aí eu digo aqui que todos os indivíduos desse universo amam esse indivíduo Y, que existe, e esse indivíduo Y ama o indivíduo Z, que também pertence ao meu universo. Então, todos amam quem ama alguém, poderia ser formalizado dessa forma aqui. Aonde todos amam alguém, e esse alguém ama outro alguém. É isso que está sendo dito aqui. Tá? Aí a segunda frase aqui diz, ó, existe alguém que não ama a si mesmo. Então, existe um X que é falso, o A de XX. Notem que quando eu tenho um predicado binário aqui, com duas variáveis, as variáveis podem representar o mesmo indivíduo. Tá? E eu posso explicitamente dizer isso, que é o que eu fiz aqui, onde então eu digo que existe um X que é falso, que ele se ame. Logo, eu vou ter aqui na primeira expressão, para não personalizar para o eu aqui, tá? Então, existe um X e existe um Y, tal que esse X não ame a um Y. Ou, da maneira mais correta, na minha opinião, mas eu quis deixar aquele primeiro passo ali explícito, que existe um indivíduo que não ama a mim, certo? Que não me ama, que é o que eu quero dizer aqui, e esse E aqui sou esse aspas eu aqui, né? Então, vocês notam que ficou bem xarope aqui esse argumento aqui, tá? Depois, muito mais adiante, quando nós vermos, então, a dedução natural no cálculo de predicados, nós vamos ver como é que nós resolvemos esse caso aí, tá? Mas aqui, eu só queria chamar a atenção de que a ideia de formalizar significa transformar um argumento em forma textual para uma lógica simbólica, certo? Então, nós precisamos de dizer o que é essa forma simbólica de representação para poder depois operar por dedução. Então, para isso, nós precisamos, então, de definir um sistema formal que a gente vai adotar para o cálculo de predicados. Então, aqui, ó, vamos relembrar aqui, o que é um sistema formal segundo o Mortari, tá? O sistema formal, e ele botou aqui o sistema F, que é um sistema qualquer, tá? Ele é composto, primeiro, de um alfabeto,
Segundo, de um conjunto de regras de formação para dizer expressões bem formadas dentro desse sistema formal. Terceiro, um conjunto de axiomas, ou seja, um conjunto de expressões bem formadas aceitas sem demonstração. E um conjunto de regras de transformação, ou regras de produção, que nos dizem como obter novas expressões bem formadas a partir dos axiomas e outras expressões já derivadas. Certo? Então, relembrando, isso aqui não é novidade, isso aqui é o que a gente já viu, o que é um sistema formal. Então, para o cálculo de predicados clássico, que é o que significa CQC ali, tá? Então vamos ver como é que isso se configura. Então, assim, aqui eu vou seguir exatamente o que está o Mortari, tá? Então, assim, quem já tenha visto outro sistema, outro livro aí, eu vou adotar esse aqui para efeitos de referência na disciplina, tá? Então, cuidem com isso. Certo? Então, assim, ó, como é que a gente vai usar? A gente vai usar, primeiro, conjunto de numerais arábicos, ou seja, de 0 a 9 aqui, né? 0 a 9, para representar os subscritos, tá? Então, a linguagem está bem clarinha aqui. Letras minúsculas, aonde as letras até T correspondem a constantes individuais, ou seja, vão representar basicamente indivíduos ou objetos, tá? E de 1 em diante vão ser as úteis para variáveis. É claro que isso limita, digamos assim, se eu não tivesse algum recurso para expandir esse número de possibilidades de constantes e variáveis, claro, num caso extremo. Então, eventualmente, eu uso subscritos para justamente chamar diferentes indivíduos ou chamar diferentes variáveis, certo? Para efeitos definição desse formalismo aqui, as constantes individuais e as variáveis individuais são chamados de termos, genericamente, do cálculo de predicados. Tá? Então, basicamente, letras minúsculas são constantes ou variáveis. E as letras maiúsculas correspondem a predicados, os símbolos de predicados. Tá? A gente vai utilizar de A a T, é uma restrição que o Mortari usou. Tá? Eu entendo que possivelmente ele quis, para evitar, por exemplo, o U e o V, o U, por exemplo, como união e assim por diante, para não dar confusão, tá? É uma maneira de ter adotado isso aí, certo? Inclusive, eu poderia ter não usado o T também, deixa eu ver se eu não fiz um erro aqui em usar o T, porque com o T, o que a gente tem é que a gente poderia evitar o verdadeiro ou falso, né? Mas, enfim, depois eu dou uma conferida aqui, para ver se eu não fiz alguma bobagem. Se eu fiz, eu vou... Não, cada maneira como está no livro, tá? Então, assim, nós temos os símbolos de predicado aqui, são letras maiúsculas, são as propriedades que a gente quer dizer se são verdadeiras ou falsas nesse contexto aqui, certo? Depois nós temos os operadores. Os operadores, olha só, da maneira como está definido, nós temos os 5 operadores que já eram do CPC, do cálculo de proposicional, certo? Mais os 2 quantificadores, certo? E só para deixar a coisa bem clara, ainda podemos usar parênteses. Basicamente, esse é o nosso alfabeto. A gente usa parênteses por quê? Porque existe uma ordem de aplicação, né, ordem de aplicação dos operadores quando a gente tem expressões sem parênteses, certo? Então, para simplificar, então a gente adota uma ordem, se vocês lembrarem lá no material, a negação vem primeiro, depois a conjunção, depois a disjunção, depois a implicação, depois a equivalência, certo? É nessa ordem aqui de importância. Primeiro a negação e assim por diante, certo? Em ordem de resolução das expressões, certo? Depois a gente trata a questão dos quantificadores a respeito, tá? Então, isso diz respeito ao nosso alfabeto para esse nosso sistema formal aí. Depois disso, nós temos que definir o que são expressões bem formadas. Vou abrir um parênteses aqui, tá? A ideia de utilizar desta maneira a definição é a de procurar deixar bem claro que o cálculo proposicional é um subconjunto do cálculo de predicados, tá? Então, tudo aquilo que valia no cálculo proposicional, exceto os símbolos em si, vale no cálculo de predicados. Tá? Então, lá, quando eu tenho um símbolo proposicional, que na verdade representa uma proposição da qual eu posso avaliar se é verdadeira ou falsa,
Então, lá nós adotávamos letras minúsculas. Aqui nós vamos passar a adotar letras maiúsculas, certo? Então, é só essa variação aí. Mas o restante é para o significado seu mesmo. Inclusive, o sistema de dedução, ele considera aquelas 10 regras de inferência do cálculo proposicional, mais as regras para tratar quantificadores, que é, digamos assim, o grande diferencial que se tem no cálculo de predicados, mas que aí nós vamos abordar isso com bastante calma, certo? Então, aqui, ó, as expressões bem formadas, elas estão aqui descritas, tá? E nós temos o seguinte: vamos supor que eu tenho um P, um símbolo de predicado n-ário, ou seja, com um número qualquer de variáveis, tá? Então, para um número natural qualquer, eu tenho T1 a Tn são termos, tá? Então pode ser constantes ou variáveis, certo? Então eu tenho que P de T1 a Tn é uma fórmula. Então, assim, um símbolo de predicado com variáveis ali, ou constantes ou variáveis, constitui uma fórmula. Basicamente é isso que está sendo dito aqui, tá? E eu posso ter que esse predicado possa não ter variáveis, certo? Definidas. Mas aí a maneira como nós vamos enxergar isso, o que nós vamos adotar neste caso, é que isso seria como se fosse um símbolo proposicional, tá? Nós adotaremos aqui para o nosso contexto aqui, tá? Muito bem. Então, entendendo que um símbolo de predicado com variáveis ali, o número de variáveis, número n de variáveis, tá? É uma fórmula. Então, aí, o que está sendo definido aqui é que aquele símbolo com a negação também é fórmula. E se eu tenho dois símbolos de predicado aqui, tá? Duas fórmulas aqui, eu tenho, então, que a conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência também são fórmulas. Ok? E aqui tem algo que daí diferencia do que nós vimos no cálculo proposicional, que é o seguinte, ó. Se x é uma variável e alfa é uma fórmula, então fórmula é, por exemplo, um p de x, ou p de xy, p de xyz. Se x é uma variável e alfa é uma fórmula a qual x ocorre, então essas expressões aqui também são fórmulas. Então notem, isso aqui é uma observação que parece meio sutil, mas tem que tomar cuidado, é que o x não é uma variável livre, que a gente quer dizer, o x é uma variável delimitada pelo quantificador. Isso, assim, ó, mais adiante a gente vai ter que cuidar isso, porque principalmente quando a gente for explorar as regras de dedução, as regras de inferência para quantificadores, esse tipo de condição aqui que a variável que está ali ocorre dentro de uma fórmula, ela é uma variável que está quantificada, se tem um para todo ou existe, isso faz diferença na hora de aplicar aquela regra de inferência, tá? Então, cuidado com isso, certo? Então, isso aqui meramente é uma maneira de dizer o que pode aparecer dentro do nosso cálculo de predicados, tá? Então, assim, ó, parece simples, tá? Mas a ideia agora é vamos praticar para ficar isso bem claro aqui, o que está sendo dito, como é que se escreve, porque a gente está adotando uma nova convenção de escrita e é importante que a gente pratique isso para que essas coisas fiquem claras na medida em que a gente vá avançando e vá principalmente começando a falar sobre as regras de inferência que podem aparecer nesse cálculo de predicados, as adicionais. Porque nós, de novo, aquelas 10 originais que nós temos, as 8 diretas e as 2 hipotéticas, continuam valendo para o cálculo de predicados, mas agora nós vamos explorar mais, no caso, né, mais 4 regras de inferência, 2 para inclusão dos quantificadores e 2 para exclusão dos quantificadores, certo? De maneira similar como nós temos para o cálculo proposicional. Ok? Então, isso precisa ficar claro aí nesse contexto. Muito bem. Eu trouxe aqui aquele argumento mais clássico, né? Porque acho que esse aqui aparece, acho que em muitos livros de lógica, ou são citados em blogs de lógica, etc. E isso aqui é o silogismo, que é digamos assim, uma construção de argumento
bastante clássica, tá? Então, essa aqui acho que é o argumento mais clássico que tem na área, que é dizer que todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eu não sou filósofo e não li Aristóteles, não sei se aparece lá no livro do Aristóteles, mas, enfim, se não aparece, alguém deve ter dito que o Aristóteles pensou nesse argumento aí, alguma coisa assim, certo? Enfim, mas assim, onde eu estou querendo chegar é o seguinte, ó, vamos formalizar agora pelo CQC esse argumento aí. Então, todos os homens são mortais. O que a gente precisa? Primeiro, para formalizar esse argumento, nós precisamos dos predicados envolvidos. Então, nós temos dois predicados aqui, de um H, que eu chamei aqui de H maiúsculo, que é um predicado unário, que diz que aquela variável x é homem, M, que x é mortal, então H de x e M de x, e nós temos uma constante de predicado aqui, que é o S minúsculo aqui, que é Sócrates, certo? Então, nós temos o seguinte, na primeira proposição lá, todos os homens são mortais. Então, para o nosso universo, nós dizemos, se naquele universo o indivíduo é um homem, implica que ele é mortal. É isso que está dizendo na primeira sentença, certo? Então, formalizaríamos dessa maneira. Aí nós dizemos, na segunda aqui proposição, que Sócrates é homem. E a conclusão que a gente quer chegar aqui é que Sócrates é mortal. Tá? Então, nesse argumento aqui, que é um silogismo, é um argumento bem clássico, nós temos, então, essa implicação, e aí nós dizemos que um indivíduo satisfaz o antecedente da implicação, logo o indivíduo satisfaz o consequente da implicação aqui. Então, basicamente, é isso que está sendo dito nesse argumento aqui, tá? Se nós formalizarmos dessa maneira aqui, o que nós podemos fazer de uma maneira intuitiva é dizer o seguinte, que já que Sócrates é homem, e que nós dizemos que todo homem é mortal, então nós podemos dizer que se para todo indivíduo do nosso universo, se ele é homem, ele é mortal, então nós podemos personalizar isso aqui para essa parte aqui, ó. Então, nós podemos dizer que para o Sócrates vale essa implicação. Se Sócrates é homem, então implica que ele é mortal. Porque isso é válido para qualquer indivíduo dentro do meu universo. Notem que eu estou fazendo, eu não apresentei nenhuma regra de inferência ainda, tá? Mas eu só estou argumentando pelo ponto de vista de validade aqui. Se isso é válido para qualquer indivíduo do meu universo, logo, personalizando para o Sócrates, isso também é válido. Então, significa que se todo homem é mortal, se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. É isso que está sendo feito nesse passo aqui. Tá? Então, feito dessa maneira, aí nós teríamos o argumento que é H de S implica em M de S, e nós temos H de S afirmado. Logo, nós podemos fazer, a nossa conclusão seria qual? Seria M de S. Ora, isso é obtível por dedução natural, né? Diretamente aqui. Então, isso seria o nosso, digamos assim, passo 1, passo 2, aqui é premissa, né? Deixa eu colocar aqui bem direitinho, tá? E aqui o passo 3 é o 1 e o 2 modus ponens, é isso que eu estou dizendo aqui. Certo? Mas vocês notem que para eu fazer esse passo aqui da dedução, eu tenho que considerar, aqui, ó, este passo aqui é o que está faltando no nosso processo dedutivo, ou seja, nós estamos aqui, antes de chegar nesse argumento aqui do cálculo proposicional, nós temos esse passo aqui. Então, basicamente, o que a gente espera aqui é que tivesse, digamos assim, um passo zero, aonde, digamos assim, vamos dizer, alguns passos anteriores aqui, que eu tenho aqui, na verdade, isso aqui, certo? Que isso aqui seja digamos, um passo 1 aqui, e aí isso aqui é uma premissa, e aí eu tenho, então, que 2, a premissa seria
aqui H de S também seria uma premissa, e eu quero afirmar M de S. É isso que é o meu argumento aqui em cima, tá? Então, daí eu deveria ter primeiro um passo aonde eu pudesse afirmar, digamos, H de S igual a M de S, e aqui eu faria 1, e aqui eu teria o quê? Bom, justamente uma espécie de eliminação do universal, é isso que eu deveria ter aqui, para poder afirmar isso, e daí eu continuaria aqui para baixo, certo? Então, é isso que nós queremos chegar mais adiante, tá? E em quais são essas regras de inferência e em que situações elas podem ser aplicadas, tá? Então, aqui eu de uma maneira bastante imprecisa, eu estou fazendo esse processo aqui, tá? Para poder, então, nesse passo aqui, daí eu teria, então, o passo 4, que seria o M de S, aí sim, 2, 3 modus ponens, que daí eu chegaria até a conclusão do meu argumento aqui. Tá? De propósito, aqui está ficando uma nojeira aqui, essa escalhada, depois eu faço o slide bem bonitinho, tá? Mas entenderam qual é a jogada? Tá. Para fazer isso, então, pessoal, primeiro eu quero com vocês praticar um pouco essa grafia dessas proposições no cálculo de predicados, para ver se não há dúvidas em fazer isso. Para isso, então, eu peguei uma série de exercícios que o Mortari tem lá, tá? Eu simplesmente fiz um recorte de digitalização, então, desculpe se o slide está meio assim, meio simplório assim, tá? Mas é que eu quero explorar isso aí para ver se a gente chega direitinho e então a gente consegue chegar ao ponto de poder, de fato, explorar as regras de inferência para que a gente possa, então, fazer uma dedução adequada de argumentos dentro do cálculo de predicados. Tá? Então, vamos fazendo aqui junto, cada um dessas sentenças aqui e vamos formalizar. Então, no caso A aqui, né, eu tenho Carla é pintora, então eu tenho uma constante aqui, que é Carla, a constante Paulo, eu tenho o predicado P, pintora, e J, jogador de futebol, né? Então, neste caso aqui, eu teria basicamente Carla é pintora, mas Paulo é jogador de futebol. Então, eu estou juntando alhos com bugalhos. Então, eu vou dizer que de P de C, e eu vou dizer junto que J de P minúsculo, certo? Então, eu tenho que Carla é pintora e Paulo é jogador de futebol, tá? Neste caso aqui, então, vocês notem que o mas aqui ele pode induzir algum pensamento diferente aqui, mas na verdade eu estou falando de indivíduos diferentes e com predicados diferentes. Eu nada disse sobre Carla ser jogadora de futebol e muito menos de Paulo ser pintor, certo? Simplesmente o que está sendo dito é isso. Tá? No caso B aqui, aí eu tenho, no caso, que o predicado é ser engenheiro, tá? E aí eu estou dizendo ou Paulo é engenheiro ou Carla o é, tá? Aqui, é interessante isso aqui pelo seguinte, então eu tenho E de P aqui, ou E de C, e aqui, pessoal, aparece aquela situação que alguém durante, ali no cálculo de proposicional, inclusive no desenvolvimento do trabalho ali, discutiu essa questão aí, que é a seguinte, o ou, neste caso aqui, não seria um ou exclusivo? Esse é um ponto interessante, tá? Então, assim, o que eu quero, o que pode sugerir essa sentença aí é que eu não posso ter que Carla e Paulo sejam engenheiros ao mesmo tempo, tá? Então, essa é uma discussão do ou dentro da lógica, tá? Então, assim, para efeitos do que nós estamos abordando, da maneira como nós estamos abordando aqui na disciplina, a gente não entra nessa discussão e diz se é ou, então, significa que as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tá? É o mesmo problema da implicação, de eu ter que um ascendente da implicação é falso. Certo? Então, o que sentido faz isso, tá? Mas, enfim, aí nós temos que considerar qual é o nosso, como é que nós consideramos a nossa verdade dentro do nosso sistema de lógica aqui.
Então, nós consideramos que a disjunção, que é o caso aí, ela é verdadeira também quando as duas proposições são verdadeiras ali, que estão nessa fórmula composta. Ou seja, eu posso ter o caso em que Paulo e Carla também são engenheiros simultaneamente, e considero isso verdadeiro. Tá? Então, a gente não entra nessa discussão. Tá? Muito bem. Aqui eu tenho que Carla é pintora, então eu tenho P de C, mas aí dito que Paulo é engenheiro ou jogador de futebol. Então eu tenho aqui que um e aí eu tenho que Paulo é engenheiro, então E de P ou J de P. Ou Paulo é engenheiro ou Paulo é jogador de futebol. É o que está sendo dito dessa maneira aqui. Certo? Há uma pergunta aqui que pode ficar, é por que eu coloquei isso aqui entre parênteses? Porque eu entendo que, quando eu estou falando aqui de Paulo engenheiro jogador de futebol, eu não quero fazer algo assim, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, não quero fazer isso aqui. Por quê? Porque essa maneira de representar aqui, se eu fosse colocar parênteses para dizer como se isso seria resolvido, isso aqui seria resolvido da seguinte maneira, ó. Seria resolvido assim, tá? Que não é, eu entendo que não é o que está dito aqui em cima, tá? Então isso aqui não é essa forma que está representado no meu entendimento, tá? Assim, ó, assim que alguém tiver dúvida aí, é só levantar a mão, prender o grito aí, tá? E a gente vai falando mais a respeito, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos lá, então. Se o C, aqui nós temos um C, então nós temos uma implicação, né? Então, se Sócrates é o mestre de Platão, então Platão é um filósofo. Então, nós temos aqui constante Sócrates, constante Platão, X é mestre de Y e F, X é filósofo. Então, nós temos uma implicação. Então, aqui nós temos M de Sócrates é o mestre de Platão. Então, nós temos M de S, P, implica em Platão é um filósofo. Então, eu tenho aqui F de Platão, então F de P. Isso aqui é D. Certo? Agora, aqui um caso em que a gente começa a pegar alguns casos engraçadinhos. Então, eu tenho A, é uma proposição do tipo X ama Y, é uma proposição binária, né? Então, eu tenho Paulo ama Denise. Então, eu tenho A de X, Paulo ama Denise. Então, eu tenho aqui Paulo. Bom, vou adotar que Paulo aqui é P minúsculo, tá? Que é do slide anterior. Então, P ama Denise. Então, A, P de D, certo? E, no meu entender, Denise ama Ricardo. Então, eu tenho A de D, R aqui. Certo? Ok? Então, aqui P minúsculo, Paulo. Certo? Ok? Tranquilo? Vamos lá. Então, aqui já tem um pouquinho mais xarope, você tem que considerar o mapeamento anterior, né? Que P minúsculo é Paulo, Denise é D minúsculo e Ricardo é R, né? E a de XY é X ama Y, né? Então, aqui, A de XY significa X ama Y, né? Muito bem. Paulo ama Denise, C, Denise não ama Ricardo. Se você lembrar do cálculo proposicional, né, esse tipo de situação é o seguinte: se Denise não ama Ricardo, então Paulo ama Denise. Né? É isso que está sendo dito aqui. Certo? Então, eu tenho uma implicação aqui. Então, se eu tenho se Denise não ama Ricardo, então, se Denise não ama Ricardo, então Paulo ama.
É isso que está sendo dito ali. Certo? Tá? Muito bem. No caso G aqui, Paulo ama a si próprio, então Paulo é P minúsculo, né? Se é isso, somente C, ele é narcisista. Então agora eu introduzi uma predicado N maiúsculo aqui, que é N ser narcisista. Então Paulo ama a si próprio, então Paulo ama a si próprio, então A de PP, C e somente C, N, N de T aqui, certo? É uma equivalência. Desculpe se aparecer aí uma batida tipo um martelo, tá? Mas é do edifício aqui, não é aqui em casa, tá? Então, sorry about that, certo? Bom, beleza até aqui? Muito bem. No H, é uma pegadinha, óbvio, porque eu tenho predicados sem variáveis. Então, nesse caso, simplesmente isso, certo? Então, aqui, tá? Aqui cabe uma observação, o Mortari lá faz um desenvolvimento meio engraçadinho lá no livro a esse respeito dos predicados sem variáveis, porque isso aqui são predicados que independem das variáveis, ou seja, no nosso universo, independente do indivíduo que eu estou falando ou não, aquele predicado é sempre verdadeiro ou sempre falso, certo? Então, isso fica um pouco engraçado, assim, quando a gente fala do cálculo de predicados, porque a gente espera que o predicado sempre seja uma espécie de função. Sendo uma função, eu tenho uma variável de entrada no mínimo, tá? Mas, assim, só para a gente não deixar no vácuo, a maneira de formalizar uma situação como essa seria isso aqui, tá? E aí, no caso Y, no caso I também, então não chove, mas E não faz sol e faz muito frio, então F. Então seria uma conjunção aqui, tá? Conjunção, duas conjunções aqui, não chove, e não faz sol, e faz muito frio, né? O mas aqui é meio pegadinha do malandro. Até aqui tudo bem, pessoal? Qualquer coisa aí, vocês prendam um grito aí a respeito, tá? Vamos lá, vamos pegar algumas coisas um pouco mais complicadas aqui, tá? De novo, tá? Desculpem a qualidade aí da digitalização, tá? Mas, enfim, é que, assim, as 2 semanas anteriores que a gente teve problema de conexão, atrapalhou bastante aí essa parte de logística, de preparação de aulas, etc. Essa falta de acesso ao Moodle foi bem drástica aí, tá? Então, a gente tem uma constante que é o João, o predicado vai à praia, o predicado tempo está bom. Então, João vai à praia se o tempo estiver bom. Então, isso é uma implicação, né? J. Então, se o tempo estiver bom, então, é um predicado que não tem variável, né? Então, o João vai à praia. Então, eu tenho P de J aqui. Tá? No segundo caso aqui, tá? A gente tem, se o tempo estiver bom e não fizer muito frio, vou voltar ao slide anterior aqui. F faz muito frio, né? Então, E, F, não F, então João irá à praia. Então, P de J. Certo? E L aqui. Se o tempo não estiver bom, então, se fizer muito frio, então João não irá à praia. Bom, eu acho que isso é assim. Tá? Certo? Ou seja,
eu tenho, se o tempo não estiver bom, então negação de T aqui, certo? Aí, se fizer muito frio, então o João não irá à praia. Então, negação de João ir para a praia. Tá?